Em 1947, nas cavernas desoladas que cercam o Mar Morto, um jovem pastor beduíno, procurando por uma cabra perdida, fez uma descoberta que abalaria o mundo da arqueologia e da teologia. Escondida em jarros de barro por quase 2000 anos, estava uma biblioteca inteira, um tesouro de manuscritos antigos que representam a maior descoberta arqueológica do século XX. Esses textos frágeis nos deram uma janela sem precedentes para o mundo da Bíblia, nos mostrando cópias das escrituras 1000 anos mais antigas do que qualquer uma que conhecíamos. E eles nos contaram a história de uma comunidade misteriosa e devota que aguardava o fim do mundo. Quem escreveu esses manuscritos? Por que os esconderam nessas cavernas? E que segredos eles revelam? Esta é a história dos manuscritos do Mar Morto. A história começa como uma lenda. Na primavera de 1947, um jovem pastor beduíno, chamado Muhammad Ed Dib, apelidado de O Lobo, estava pastoreando suas cabras perto de um local conhecido como Qumran, às margens do Mar Morto. Uma de suas cabras se perdeu. Procurando por ela, Muhammad notou uma abertura escura em um penhasco, uma caverna que ele nunca tinha visto. Ele atirou uma pedra para dentro, talvez para assustar o animal para fora. Mas em vez de um balido, ele ouviu um som distinto e inesperado, o som de cerâmica se quebrando. Intrigado, ele escalou a fenda e entrou na caverna. Lá dentro, na penumbra, ele encontrou uma série de grandes jarros de barro, alinhados contra a parede. A maioria estava vazia, mas em um deles, ele encontrou vários rolos de couro escuro, cuidadosamente envoltos em tecido de linho. Sem entender o que havia encontrado, ele e seus primos levaram os rolos para Belém, na esperança de vendê-los. Eles acabaram nas mãos de um antiquário, que pagou uma quantia irrisória por eles. Mal sabiam eles que haviam acabado de vender o tesouro mais valioso da arqueologia bíblica. Foi somente meses depois, em meio ao caos da guerra, que levaria à criação do Estado de Israel, que os manuscritos chegaram às mãos de um estudioso da Universidade Hebraica de Jerusalém, o professor Eleazar Sukenik. Ao desenrolar cuidadosamente os textos frágeis, ele percebeu, chocado, que estava lendo o livro de Isaías em um hebraico antigo. Ele sabia que estava diante de algo monumental, cópias da Bíblia muito mais antigas do que qualquer outra conhecida pela humanidade. A notícia da descoberta se espalhou como fogo no mundo da arqueologia e entre as tribos beduínas, uma corrida frenética começou. De um lado, uma equipe internacional de arqueólogos, liderada pelo padre dominicano Roland Vaux, iniciou escavações científicas no assentamento em ruínas de Qumran, próximo à primeira caverna, e começou a explorar sistematicamente as centenas de outras cavernas na região. Do outro lado, os beduínos, que conheciam o deserto como a palma de suas mãos, e agora sabiam o valor financeiro dos papiros velhos, lançaram suas próprias buscas. Eles se tornaram exploradores especialistas, muitas vezes chegando às cavernas antes dos arqueólogos. Por quase uma década, foi uma caça ao tesouro tensa. Os beduínos encontravam os manuscritos, os dividiam em fragmentos para aumentar o lucro, e os vendiam no mercado negro de antiguidades. Os acadêmicos, por sua vez, corriam para comprar esses fragmentos e tentar montar o gigantesco quebra-cabeça. No final, foram encontradas 11 cavernas contendo manuscritos. A caverna 1, a do pastor, continha os 7 primeiros rolos bem preservados. A caverna 4, no entanto, era o grande tesouro. Ela continha mais de 15.000 fragmentos de mais de 500 manuscritos diferentes, que representavam uma biblioteca inteira. Mas o que exatamente essa biblioteca antiga continha? Os milhares de fragmentos foram pacientemente montados e revelaram 3 tipos principais de textos. O primeiro, e talvez mais importante para o público em geral, eram os textos bíblicos. Cerca de 1/4 de todos os manuscritos eram cópias de livros da Bíblia hebraica, o que os cristãos chamam de Antigo Testamento. Eles encontraram fragmentos de todos os livros, exceto o livro de Esther. A importância disso é imensa. Antes de 1947, as cópias mais antigas e completas da Bíblia hebraica datavam do século X depois de Cristo. Os manuscritos do Mar Morto eram 1000 anos mais antigos. E o mais famoso deles, o grande rolo de Isaías, estava quase completo, e era praticamente idêntico à versão que conhecíamos, provando a incrível precisão com que os textos foram transmitidos ao longo de um milênio. O segundo tipo eram textos apócrifos, ou pseudoepígrafos, livros religiosos que eram populares na época, mas que não foram incluídos na versão final da Bíblia, como o livro de Enoque e o livro dos Jubileus. Mas o terceiro tipo de texto era o mais misterioso e revelador. Eram os textos sectários,
documentos que descreviam as regras, as crenças e as profecias de uma comunidade específica que vivia em Qumran. O manuscrito da comunidade descrevia as regras rígidas de uma vida quase monástica. O rolo do templo descrevia um templo idealizado. E o mais dramático, o rolo da guerra, narrava uma futura batalha apocalíptica entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Esses textos nos deram um vislumbre de uma seita judaica desconhecida, com uma visão de mundo muito particular. A grande pergunta era: quem era esse povo? Quem escreveu e escondeu esses manuscritos? A teoria mais aceita pela maioria dos estudiosos, baseada nas evidências arqueológicas em Qumran e nos próprios textos, aponta para uma seita judaica cética, conhecida como os essênios. Os essênios são descritos por historiadores antigos, como Josefo e Plínio, o Velho. Eles eram um grupo que se retirou da sociedade comum, acreditando que o templo principal em Jerusalém e seu sacerdócio haviam se tornado corruptos. Eles foram para o deserto para viver uma vida de pureza ritual, estudo das escrituras e espera pelo fim dos tempos e pela vinda de um Messias. As ruínas de Qumran, com seus muitos banhos rituais, seu refeitório comunitário e o que parece ser um scriptorium, onde os textos eram copiados, corresponde perfeitamente a essa descrição. A teoria é que por volta do ano 68 d.C., com as legiões romanas marchando pela Judéia para esmagar a grande revolta judaica, a comunidade de Qumran, prevendo sua própria destruição, escondeu sua preciosa biblioteca sagrada nas cavernas ao redor, na esperança de que seu legado sobrevivesse à devastação. Contrariando as teorias da conspiração, os manuscritos do Mar Morto não continham nenhum evangelho secreto ou revelações que derrubassem o cristianismo ou o judaísmo. Seu valor é muito mais sutil e profundo. Eles nos deram uma fotografia, uma cápsula do tempo do judaísmo durante o turbulento período do Segundo Templo, o mesmo período em que João Batista pregou no deserto e Jesus de Nazaré viveu e ensinou. Os manuscritos nos mostraram que não havia um único judaísmo naquela época, mas sim uma rica e complexa diversidade de crenças, seitas e expectativas messiânicas. Eles são um códice no sentido mais verdadeiro da palavra. Uma biblioteca congelada no tempo por 2000 anos, descoberta por acaso por um pastor de cabras, que abriu uma janela sem precedentes para o mundo que deu origem a duas das maiores religiões da humanidade. Um lembrete de que os maiores tesouros da história muitas vezes não são feitos de ouro, mas de palavras frágeis escritas em pergaminho.